Vamos ler a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo nesta noite, por meio da sua palavra, fale-nos ao coração. Eu quero ler dois textos, irmãos. Dois textos da palavra de Deus. O primeiro está em 2 Crônicas, capítulo de número 26. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de número 16. 2 de Crônicas, capítulo 26, versículo 16. E o outro texto é Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. E o outro texto é Isaías, capítulo 6, versículo 1. Amém? Assentados mesmo. Primeiro texto é o de 2 Crônicas. Uzias fica leproso. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper. Ele transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, versículo 17. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram o rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para honra tua da parte do Senhor Deus. Versículo 19. Então Uzias se indignou, enquanto tinha o incensário na sua mão, para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viu que já estava leproso na sua testa. Por isso, apressuradamente, o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, morando por isso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com eles no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo.
serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu fiz questão de ler o texto em 2 Crônicas, capítulo 26, para falar um pouco desse período. Não se pode falar desta visão de Isaías sem tratar dos capítulos anteriores, do capítulo de número 6, nem sequer mencionar a fase ou as fases que Judá e Jerusalém passaram. O texto vai dizer, a história vai revelar para nós, lá no capítulo de 2 Crônica dos Reis de Israel, que o rei Uzias, ele foi um rei muito bem sucedido. O seu reinado durou bastante tempo. O reinado de Uzias durou 55 anos. O reinado de Jotão reinou 16 anos. A Bíblia não traz detalhe acerca do reinado de Acás, pelo menos o período do seu reinado. O reinado de Ezequias durou cerca de 29 anos. Foi entre um reinado e outro, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que o profeta Isaías exercitou o seu ministério. No reinado de Uzias, por exemplo, Deus o fez próspero, o engrandeceu. Deus deu longevidade ao seu reinado, embora tenha começado cedo, com 16 anos. Só que lá no versículo de número 16, do capítulo 26, de 2 a Crônicas, a Bíblia vai dizer assim: mas, porém, o seu coração se exaltou. E sabemos muito bem que lá em Provérbios, a Bíblia vai dizer que a soberba precede a queda. O fato de Deus ter exaltado Ezequias fez com que ele ou o seu coração se inclinou. Ninguém muda da noite para o dia, não é verdade? Ninguém cai de uma hora para outra. A coisa é gradativa, é aos poucos. Ali só potencializou o que estava dentro do seu coração, a vaidade. Ele se ensoberbece, se vangloria, seu coração se perverte. E ele agora permite que a adoração em Judá, em Jerusalém, seja corrompida.
dentre os anos do reinado de Uzias, Jotão e Ezequias, você vai datar aí cerca de 100 anos de reis que passaram por Judá e Jerusalém e que oscilaram a comunhão do povo com Deus. Exemplo de Acás, fechou o templo do Senhor, pegou os utensílios de dentro da casa de Deus e meio que vendeu para o povo assírio, pediu ajuda ao povo assírio, temendo eles serem mais fortes do que eles. Há uma expressão teológica chamada vassalo. Jerusalém e Judá agora se tornam uma nação vassala, porque pagavam tributo, pagavam impostos, se submetiam a outras nações que eram consideradas fortes, para não sofrer retaliação. Tipo aquilo, se não podemos contra o nosso inimigo, nos juntemos com ele. Acasias permite que os utensílios da casa de Deus sejam levados para a Síria. A promiscuidade entra, de tal modo que Ezequias, em seus dias, ele teve que fazer um ato de purificação. A história vai dizer que ele leva 16 dias sacrificando ao Senhor, trazendo holocaustos, queimando incenso, para purificar o templo que Acás havia comprometido à adoração. E eu percebo que quando a liderança não sustenta a santidade, o povo enfraquece. E isso acontece com a vida do povo de Judá e o povo de Jerusalém. Pense comigo, mesmo desconhecido o período do reinado de Acás, mas conhecido as suas ações no reinado, no intervalo de 100 anos que Judá e Jerusalém passa com o rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, se nós formos traçar um gráfico, esse gráfico é descendente. Eles desceram ladeira abaixo, o povo se corrompe. O texto que nós lemos do capítulo de número 6, do livro do profeta Isaías, vai trazer para nós um detalhe importante, porque aqui não se trata de uma visão, se trata de algumas visões. No capítulo 6, versículo de número 1, mantenha a sua Bíblia aberta. O texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, olha a expressão, eu vi também. Eu vi também. O que foi que ele viu para adicionar também? No capítulo de número 1, o profeta Isaías vê, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, versículo de número 2, ele diz: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Olha a palavra que Deus dá ao profeta, a visão. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e o abandonaram. Porque seríeis ainda castigados e ainda vos rebelais? Toda a casa está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas, podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A nossa terra está assolada, as nossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa invasão de estranhos. Versículo 8.
E a filha de Sião é deixada como uma cabana na vinha, como uma choupana no pepinal, como uma cidade cercada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhante a Gomorra. Porque Deus ainda preserva os seus remanescentes. A visão que Isaías tem é deplorável, é de uma catástrofe espiritual. Uzias, Jotão, Acás, até chegar o reinado de Ezequias e restaurar Judá e Jerusalém. Quando eu penso nessas histórias, eu lembro dos dias do sumo sacerdote ali, que numa penumbra Deus levanta Samuel, e o texto vai dizer: antes que a lâmpada da casa de Deus se apagasse. Samuel, apresentado a Deus por Ana, que havia feito um voto, que se porventura o Senhor o desse um filho varão, daria ele para o Senhor por todo o resto da sua vida, e deixa em Siló, e uma vez por ano vem visitá-lo. E o texto vai dizer que Deus rompe com silêncio nesta penumbra, antes que a lâmpada se apagasse. Em dias em que a palavra era rara. Estamos vivendo dias como estes, de escuridão espiritual. Estamos vivendo dias como estes, de corrupção dentro da casa de Deus. Estamos vivendo dias como estes, em que o povo está enfraquecido e enfraquecendo, por causa das lideranças que não se mantêm firmes na presença de Deus. Ainda esses dias eu fui para um congresso aqui em Feira de Santana. Anunciou-se o nome de alguém que iria pregar neste congresso. Tinha gente na calçada da igreja, não tinha espaço para mais ninguém entrar. Sentei na tribuna, porque o pastor me conhece. Eu estava em casa minutos antes, minutos depois eu estava sentado na tribuna me perguntando diante de Deus: o que é que eu estou fazendo aqui? Porque claramente eu via que a adoração que estava sendo feita ali não era para Deus. A veneração que estava se prestando ali não era para o Senhor. O homem estava recebendo toda a glória, e a multidão aflorou para lá, porque afinal o vidente revelava, as profecias eram muitas e a palavra era rara. Quem Deus vai levantar nesses dias para pregoar a sua palavra? Quem Deus vai levantar nesta penumbra para romper o silêncio? Porque estão matando os profetas, derribando os altares. Eu lembro de Elias, que fugiu de Jezabel, entrou numa caverna, pediu a morte para si, e estava vivendo no contexto de Israel, de declínio espiritual. O que nós estamos vendo aí afora, me permita a expressão da palavra, é uma pataquada, é uma bagunça dentro da casa de Deus. Falta homens com calça apertada na cintura para sustentar a palavra e pregar a palavra como ela é. A Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam falsos profetas. A Bíblia diz que nos últimos dias fariam para si doutores. Eles iriam arrebatar muito com o vosso dinheiro
E eu já falei aqui, vou reverberar nessa noite: quem não abre a palavra para meditar, vai abrir a carteira para o falso profeta. Está na hora da igreja do Senhor despertar, irmão. Está na hora da igreja do Senhor parar de correr atrás de cartaz de congresso, parar de correr atrás de cartaz de conferência, parar de correr atrás de seminário ali, de seminário aqui, de fulano ali, de Bertano aqui. Esses dias, eu vou falar tudo hoje. Entramos em contato com algumas pessoas ilustres do mundo gospel, a fim de fazer um congresso para a nossa juventude. E uma lista nos foi dada, e uma lista nos foi apresentada. Quantas pessoas haverá no evento? É culto? A entrada é paga? Qual é o tamanho da igreja? A duração do culto tem que ser 50% antes. Vai ficar por lá mesmo. Vai ficar por lá mesmo. É tanta exigência para cantar 3 louvores, 5 louvores, e ainda não deixar ninguém encostar nele ou nela, para arrastar 15 mil reais da igreja, que é semente, que é oferta, que faz cantina, que vende na cafeteria, que vende churrasco, que vende acarajé, para receber durante 5 louvores, 15 mil reais. Eu falei: vai para o inferno, porque aqui não toca não canta não. Irmão, uma pessoa dessa, você acha que vai para o céu? Vai? Tu acha que uma pessoa dessa está salva? Tu acha que uma pessoa dessa, o coração já foi pervertido, foi corrompido? Nos dias de Salomão, a Bíblia vai dizer que prata era encontrado pela rua. Enquanto o reino era a prioridade de Salomão, o ouro não era riqueza. Mas a Bíblia vai dizer que ele se deixou corromper com as mulheres estranhas, e o seu coração mudou, se envaideceu. Pergunto para você, não precisa me responder: quanto vale a sua adoração? Irmão, está na hora de despertar essa igreja. Não falo de igreja local, palavra profética dessa comunidade, mas eu falo a igreja do Senhor. Dá licença, larga de ser besta, de pagar ingresso caro, de correr atrás de A, de correr atrás de B, de correr atrás de C. Para com esse negócio de endeusar, porque nós temos o mau costume de projetar sombras, de levantar ídolos. Temos o mau costume de projetar sombras, levantar ídolo. Se não for o pastor Marcos que vai pregar, eu não gosto. Isso acontece aqui, irmão. Se for fulana na quinta, eu não venho. Se for Betano, eu não venho. Tem 15 anos de crente, 20 anos de crente, mas ainda comporta-se como menino, como menina. Esses dias, segura lá, vou falar tudo. Botou a foto da missionária Luciene. Quinta, feriado, encheu. No instante, a orla sumiu, a roça sumiu, o shopping sumiu. No instante, a igreja era a primeira opção. Por quê? Porque a fé está apoiada no dom do profeta. A fé está apoiada naquilo que vão profetizar. Segura lá, irmão, segura lá.
A fé está apoiada naquilo que vem para a igreja, porque não vem para dar, vem para receber. Não vem para derramar, vem para receber. Não vem para prestar culto, vem para olhar, vem para ver se prega bem, vem para ver se canta bem, vem para ver se toca bem. Não vem para derramar o bálsamo, o perfume, não vem. Aí se falou alguma coisa hermeneuticamente errada, está criticando. Se der uma nota errada, ela errou, ele errou. Se entrou fora, não ensaiou. Se esse Jesus que nós pregamos viesse hoje, seria morto em menos de 3 anos e 6 meses. Questões de semanas. Vou voltar para o texto. Versículo 10 ele diz, isso aqui é uma visão que ele está tendo. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, ó povo de Gomorra, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios. Deus está irado aqui com o culto, irmão. Deus está chateado com o culto. A primeira visão aqui é a insatisfação de Deus com o culto. O culto estava corrompido. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, obrigado, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Eu quero é culto, não sacrifício. Sacrifício sem culto. Não continueis a trazer ofertas vãs. No automático, na religiosidade. Vem por vir, traz por trazer. Não por força, nem por violência, nem por constrangimento, nem por interesses. O incenso é para mim abominação. E também as tuas novas, as luas novas, os sábados. E a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene, os vossos cultos já estão pervertidos. Você sai, irmão, você sai por aí fora, o que você vê de culto à personalidade, porque só enche a depender de quem esteja no cartaz, não é mais culto. Você acha que, irmão, estou lá sentado na tribuna, do lado do pastor, toma revelação para lá, revelação para cá, e o povo chorando, chorando copiosamente, uma profecia para aqui, quando eu olhava para o outro lado assim, chorando. Eu falei, Jesus, Espírito Santo, onde é que tu está, que eu não estou te sentindo? Onde é que está a tua presença, que me usa também, e eu não estou sentindo aqui? Cadê? Fiz N provas com Deus. Tu fala quando eu faço prova. Faça a prova. Você precisa discernir o espírito, ou os espíritos. O espírito do homem, o espírito de Deus e o espírito maligno. Você precisa ter esses 3 discernimentos. O do homem, o espírito de Deus e o espírito maligno. Você tem esse discernimento? Cheguei em casa e falei com a esposa, não teve Deus hora nenhuma ali, só showman, pataquada pura. Porque demônio também revela, demônio também fala. Em Apocalipse, enganaria até os escolhidos. Aí tem gente dentro da igreja, meio mundo de verbalização espiritual que não é do céu, dizendo que Deus está tomando os lábios, e Deus não está. Demônio.
Tem gente com o microfone na mão e é demônio que está usando, irmão. Tem gente com o microfone na mão profetizando a igreja. Como o povo não tem conhecimento, como o povo é místico, vai atrás do que lhe convém, porque isso aqui, dá licença, vou falar, isso aqui não é para te massagear não, tá? Isso aqui não é para te agradar não, isso aqui não é para te carregar no colo e dizer tadinho dele, tadinho dela, não. Isso aqui é para dizer, larga o pecado, deixa a vida de prostituição, deixa a vida disso, entra no eixo de Jeová, entra no caminho com ele, porque a porta é estreita. Não passou por reforma. O vosso culto não me agrada. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as suportar. Deus está cansado de um monte de culto, de um monte de ajuntamento aí, crente. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, porque o povo aprendeu a fazer culto, aprendeu a fazer congresso, aprendeu a fazer conferência, e Deus está falando, adore o meu nome, adore a minha presença, engrandeça-me, glorifica-me. No capítulo de número 1, ainda no versículo de número 18, o texto vai dizer, ainda a visão do profeta, Deus o mostra acerca da indignação, acerca da corrupção. O texto vai dizer da seguinte forma, a partir do versículo de número 21, como se fez prostituta a cidade fiel. Deus está falando de Judá e Jerusalém, queridos. Amém? Você está aí, irmão? Deus está falando de Judá e Jerusalém. A Jerusalém amada, tá? A cidade do Senhor. Deus está falando, mostrando ao profeta. Eu falei para vocês que foi Jotão, Uzia, Acais e Ezequias. Intervalo de 100 anos, declínio espiritual, vamos chamar de desgoverno dos reis, enfraquecendo a intimidade, a comunhão. Quando a liderança enfraquece, o povo se afasta. Quando a liderança não mantém a palavra, o povo é destruído facilmente. Olha o que ele está dizendo, como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de juízo, a justiça habitava nela, mas agora está cheia de homicidas. Está escrito na Bíblia, a tua prata virou escória, e o teu vinho ficou aguado. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e anda atrás das recompensas. Eu vou ler isso aqui novamente, olha, presta atenção aqui, ó. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e anda atrás de recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Está falando da liderança, está falando dos reis, porque os reis se corromperam, e porque os reis se corromperam, o povo ficou oprimido. O que é que está acontecendo nos dias de hoje, nas igrejas nos nossos dias? Os pastores estão se corrompendo, os presbíteros, os evangelistas, os missionários, os apóstolos, os bispos, os semideuses estão se corrompendo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como irão se não há quem eu envie? É interessante nós observarmos o capítulo 6 do livro do profeta Isaías,
Quando o céu reverbera, fala: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Se os serafins exclamam dizendo: Kodesh, Kodesh, Yahvé Tsevaô, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, não é Kadosh, aqui é Kodesh, tá? Porque Kadosh é aquilo que é consagrado a ser consagrado para o Senhor, e Kodesh é aquilo que é santo em sua essência. E o serafim está dizendo assim: Ele é santo em sua essência, Ele é santo em sua essência, Ele é santo em sua essência. E o texto vai dizer: Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Tudo que Deus criou é seu exército, tudo glorifica a Ele. Mas agora a voz reverbera no céu dizendo: a quem enviarei? Se este que é um Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos, agora exclama no céu, ou pergunta no céu: a quem enviarei? Esta visão do profeta Isaías mostra para nós, de certa forma, contemporânea aos nossos dias, a calamidade espiritual que estamos vendo. Queridos irmãos, eu não posso negligenciar esta mensagem nesta noite. Queridos irmãos, eu não posso deixar de falar a palavra de Deus aos vossos corações. Queridos irmãos, eu não posso deixar de pregar a verdade que confronta o homem pecador e o coloca no caminho da verdade. Queridos irmãos, eu não posso deixar de admoestar-vos diante desta geração má e corrupta, porque estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor nesta terra. Não podemos nos acomodar, não podemos descansar, não podemos baixar a guarda, não podemos relaxar, não podemos dormir, não podemos darmos por satisfeito, porque não está nada bem, tudo está indo de mal a pior. Satanás está maquiando a visão de muitos cristãos, como se tudo estivesse bem. Não sou profeta do caos, e nem vim trazer terror à sua noite, mas eu vim trazer uma mensagem que faça você pensar, uma mensagem que faça você parar e ressignificar tudo aquilo que você vem crendo, que você vem pensando, que você vem se empolgando naquilo que você tem conceituado como evangelho, porque o evangelho é novidade de vida, não mesmice na vida. E eu orava ao Senhor, falava: Deus, essa aqui, Ele é essa mesma. Me dá graça, sabedoria para poder passar. O profeta aqui, nessa instrumentalidade pela qual eu sou diante dele, toca essa música nesse timbre. O músico dedilha e a nota é Isaías capítulo 1 ao capítulo 6. Talvez alguém pregasse esse texto e não saísse com o teor que está saindo. Mas o Eterno sabe dedilhar o instrumento que está em suas mãos. No capítulo 1 ainda, ele fala acerca da prostituição, da corrupção. Mas em paralelo a isso, fala do desejo de Deus restaurar o seu povo. No versículo de número 26 diz: restaurarei os teus juízes como foram no passado, e os teus conselheiros como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Porque mesmo neste cenário caótico que nós vivemos em Feira de Santana, na Bahia, no Brasil, no mundo, Deus está dizendo por meio desta palavra, através da minha boca: eu irei restaurar a minha igreja. Eu irei restaurar a minha presença nos cultos. Ainda na segunda visão do profeta, ele vai falar da restauração. Ele traz expressões
remetendo-se ao futuro, a partir do versículo de número 2, se a tua Bíblia estiver aberta, acompanhe-me. E acontecerá nos últimos dias que se estabelecerá o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão para ele todas as nações. O versículo de número 13, ele usa o verbo também, remetendo-se ao futuro, falando acerca da restauração. Ele diz: virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. No versículo de número 4, ele fala ainda o verbo julgar, no sentido futuro, acerca de restauração. Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. No versículo de número 20, do versículo de número 5, ele conclui: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Olha para quem está do seu lado, diga: Deus tem interesse em restaurar a sua igreja. Aleluia. A trombeta não vai tocar sem que antes você volte para a casa do Pai. A trombeta não vai tocar sem que antes você não venha cumprir aquilo que Deus colocou como chamado, como vocação para a tua vida. A trombeta não vai tocar sem que antes você venha alinhar teu coração, a tua mente, a tua alma com o propósito do céu. A trombeta não vai tocar sem que ante toda a tua casa esteja rendida ante os pés do Eterno. Não, irmão, não, porque Ele não iria entregar Jesus Cristo de balde. Ele entregou Jesus Cristo no Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A trombeta não vai tocar até que Ele conclua a obra que começou na sua vida. Palavra de restauração, promessa de esperança. Feche os teus olhos e diga assim: ainda há esperança para a minha casa. O capítulo de número 3, já vou encerrar para chegar no capítulo 6 e nós finalizarmos, e em 3 pontos aplicar a mensagem ao teu coração. Ele vai falar sobre a vaidade, a soberba. A vaidade é o ponto de partida para o declínio. Todo coração que é vaidoso não reconhece, não se submete, não aceita. Eu vou repetir: todo coração que é vaidoso não se submete, não reconhece e não aceita. E aí é ladeira abaixo. Um abismo puxa outro abismo. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Arrependa-te e volta ao primeiro amor. Arrependa-te e volta às madrugadas de consagração, as subidas no monte, as vindas para o culto. Arrependa-te e volta a entregar-se por inteiro. Arrependa-te e volta a fazer como fazia, porque Ele é Deus para fazer tudo novo de novo. Não depende dele, depende de você. Não depende de nós, porque não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso know-how, não é pela nossa capacidade, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Ele fala com o seu povo que abaterá a vaidade do seu povo. Versículo de número 16 do capítulo 3, o texto diz assim: diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas
filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Versículo 18. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, as toucas, os adornos em forma de lua. Versículo de número 19. Os pendentes, as manilhas, os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, os véus, as caixinhas de perfumes, os brincos, os anéis, as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales, as bolsas, os espelhos, o linho finíssimo, os turbantes, os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Por cinto uma corda, em lugar de penteados dos cabelos, calvície. Em lugar de vestes luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada e teus valentes na peleja. Sabe o que é que Deus está falando aqui? Eu vou, aleluia, humilhar a sua altivez. Eu vou rebaixar a tua vaidade. Eu vou colocar você debaixo dos meus pés. Porque aquele que se exalta, Deus abate. Aquele que se humilha, Deus levanta. Deus está olhando para seu povo, para sua noiva, para sua nação, para Judá, para Jerusalém, falando: eu vou permitir tudo isso, porque se afastaste de mim. Em outras palavras, diga: Deus corrige a quem ama. Você ama teu filho, tua filha? Ama, não é? Você corrige? Corrige, porque você os ama. Da mesma forma, Deus se sente mal quando nos corrige. Quando você corrige seu filho, corrige sua filha, você se sente mal. Mesma coisa é Deus. Você acha que Deus tem prazer em corrigir o seu povo? Não. A nossa relação com Deus é a base de entrega. Vou repetir. A nossa relação com Deus é a base de entrega. Você precisa se entregar sem reservas. Se for para se relacionar com Deus sem dar tudo, não se relacione. Você corre um sério risco. Porque o morno ele vai vomitar. Se não for para adorar, entregando tudo, é melhor que nem venha para o templo. Se não for para clamar, para se fazer ser ouvido por Deus, é melhor nem abrir a boca, não perca seu tempo saindo de casa para vir para cá, para não ter expressividade diante daquele que é dono dos céus, dono da terra. Precisamos ter expressividade diante do Senhor. Precisamos ter expressividade na adoração em Deus, na adoração para com Deus. Deus não precisa, ou melhor, Deus não quer que você se amostre. Deus quer contemplar o coração contrito, o coração quebrantado. Deus quer contemplar em alguém aqui nesta noite, alguém que não venha medir o que foi dito pela nossa irmã enquanto cantava. Não fique precificando: o quanto Deus me der eu vou entregar, o quanto Deus fizer eu vou fazer. Não, Deus não quer isso de você. Deus não quer a tua esmola, Deus não quer a tua mediocridade. Deus quer você de corpo, alma e espírito. Deus não quer você na primeira semana, Deus não quer você só na segunda. Deus quer você todos os dias, 365 dias do ano, 24 horas ligado. Ele quer você por inteiro. Se não for para ser tudo, é melhor que não seja nada. Você está aí? Ah, Jeová.
eu vou abater a sua altivez. Ele mostra isso a Isaías. O capítulo 4, Deus vai falar sobre o renovo. Porque aquilo que o coração dos homens estava voltado para os adornos, para os enfeites, para a vaidade, para aquilo que era efêmero, tangível, Deus vai mostrar o real valor do que é belo. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. E o fruto da terra é excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém, será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os viventes de Jerusalém, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião, e sobre as suas congregações, uma nuvem de dia, uma fumaça e um esplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Olha para quem está do seu lado, diga assim: Deus ainda espera frutos de você. No capítulo 5 ele vai falar da sua vinha. E ele diz que é o agricultor. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Capítulo 5, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha numa colina fértil. Diga: Deus me plantou em um lugar fértil. Cercou-a e limpando-a das pedras, plantou-a com excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava, olha a expressão, e esperava que desse uvas. Uvas o quê? Porém de uvas. Deus ainda espera coisa boa de você. Aí o texto diz lá, em Isaías capítulo 6, versículo 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi tudo isso, mas também ouvi ele assentado. Ou seja, ele continua reinando. Ele continua sendo o que é. Ele continua podendo todas as coisas. Já vou liberar uma palavra rema. Talvez alguém entrou aqui, Luiz, dizendo assim: Senhor, como será? Eu já estou respondendo a tua pergunta. Deus está mandando te dizer: não se preocupe, posso todas as coisas. Ele continua sentado em seu alto e sublime trono. Seu trono é inabalável. A inflação não abala o trono de Deus. A política corrupta não abala o trono de Deus. Os homens maus e perversos não abalam o trono de Deus. Irmão, o mau caráter dos homens não abala o trono de Deus. A desestabilidade das famílias não abala o trono de Deus. Ele continua sendo quem Ele é. Ele tem a sua casa em suas mãos. Deus tem a sua casa em suas mãos. Deus tem os seus filhos em tuas mãos. Deus tem o teu casamento em suas mãos. Deus tem, aleluia, a tua empresa em suas mãos.
Deus tem o teu ministério em suas mãos. Deus tem esta igreja em suas mãos. Deus tem o ministério desta igreja em suas mãos. Tudo está nas mãos dele e nada foge do seu controle. Eu vou profetizar sobre a vida de quem tem mão para levantar. Deus nesta semana vai mostrar para alguém que ele continua sentado em um alto e sublime trono. Eu também vi que ele ainda está lá. O interessante é que só Isaías viu, desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Tem coisas que Deus não vai mostrar para outra pessoa, só vai mostrar para você. E você não precisa que outras pessoas creiam por você, porque Deus já falou, foi com você. Se Deus falou com você, basta. Se Deus já falou no teu coração, basta. O que foi que ele fez para atender o chamado? Já em rápidas palavras. Primeiro, ele se humilha, reconhece e confessa. Se humilha, ai de mim, pois estou perdido, confessa, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Deus não enviará ninguém sem antes ter tido a visão de sua glória. Lembra lá de Moisés, a sarça. Deus chama Moisés através da sarça. Lembra lá de Ezequiel, estava sentado à beira do rio Quebar, quando ele teve a visão. Lembra lá de Jeremias, dispõe-te. O que você vê, Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. Vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque o velo da minha palavra. Todo mundo que Deus chamar, Deus vai dar uma visão da sua glória. E aí quando você atender a chamada dele, Rildo, vai ser porque ele abriu a visão para você. E porque ele abriu a visão para você, e aí pode vir o que vier, porque aquele que chama garante, aquele que entrega é quem vai ratificando. Ele manda dizer para ti nesta noite: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de ferro, despedaçarei os ferrolhos de bronze, diz o Eterno para você. Ele vai se revelar para ti como nunca se revelou. Ele vai abrir a tua visão como ele abriu para Ezequiel. Ele vai mostrar para você como ele mostrou para Moisés, porque aquele a quem Deus se revela em glória nunca mais será o mesmo. Nunca mais eu fui o mesmo. Depois que eu entrei no quarto em oração, e o Espírito falou comigo: tudo que eu mandar você profetizar, profetiza. Ele me chamou pelo nome pela primeira vez, e eu olhei para o lado, olhei para o outro, eu falei: não, eu estou sozinho aqui. Ele falou: não, você não está só, eu estou aqui. Deus vai se revelar para você. Deus vai abrir a tua visão espiritual, tirar os comichões dos teus ouvidos, abrir a tua visão para entender, discernir, compreender qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade dele para a tua vida. Segunda coisa aqui, ele sai do natural e vem para o sobrenatural. Porque para quem vai atender uma chamada como essa, pastor Jailton, não dá para viver na superficialidade.
Não dá para se contentar com o que é natural. Estou sentindo Deus aqui. Não dá para se contentar com o culto frio. Não dá para se contentar com o culto sem revelação. Não dá para se contentar com o culto sem palavra, porque o culto sem palavra é a ausência da presença. O culto sem palavra é a ausência da presença. O culto sem palavra é a ausência da presença. Então, se não tem palavra, sai de lá. Se não tem palavra, sai de lá. Deus vai se revelar para você. Ele vai se revelar para você. Saia do natural e venha para o sobrenatural. Olha o que o texto revela para nós. Versículos 6 e 7 do capítulo 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca. Ninguém estava vendo isso, Rogério. Só o profeta estava enxergando. Só o profeta estava sentindo. Só o profeta estava vendo. Porque será assim, bispa. Tem coisas que Deus só vai mostrar para você. Tem coisa que só você vai sentir. Tem coisa que só você vai vivenciar. E ele disse: voou para mim e tocou nos meus lábios com uma tenaz, e disse: purificados estão os teus pecados, porque o seu estado de agora não será mais o estado de antes, a partir do momento que você tiver uma imersão com meu Espírito. E para finalizar, vou fechar a Bíblia. Disposição. Olha para quem está do seu lado e diga assim: tenha disposição para atender a chamada de Deus. Se coloque em pé, porque eu vou orar por você. Aleluia. Oh, Elacé, te tirei, oh, minhas mãos estão sobre todo dor e errácio mener e andarabácia. Tenho eu caminhado contigo, de ploder e eleflácio medeguesse arabadagai. Não temas, que arrasube decai. Sustento com a destra da minha justiça. Fortaleço-te que me rece. Muitas são as tuas aflições. Mas eu a tenho livrado de todas. Cuidado de ti. Choro pode durar a noite. Porque dissestes, vou voltar. Nem a Sibicandareácia, nem penses. Subicandarabasteia. Promineste que erra subicar. Sou eu maior que qualquer de prominente erra subicandarabasteia.
Faço nova todas as coisas. E que achebe a recebe candararrácia. Desde o ventre eu te separei, viu? Arabaçubi candararrácebe a candararrácia. Nome necebe a candarabaçubi candararrácia. Derebe a subi candarabaço. Já estou finalizando, mas abra os olhos, olhem para cá, olhem para mim, olhem para cá. Essa palavra foi ministrada. Deus falou conosco, mas eu quero orar por você. Se de algum modo essa palavra mexeu com o teu interior, vem aqui no altar que eu quero liberar uma palavra de oração para a tua vida. Vem aqui que eu quero liberar uma palavra de oração para a tua vida. Aleluia!
A minha presença tem te livrado. O meu espírito tem te livrado. Tenho lançado por terra laços do passarinheiro. Ela mache canta larasúria. Entrega tudo no meu altar. Entrega tudo em minhas mãos. Ela é pioneira que assim. Alarabassura madagassere mandaragacia. Não falei contigo de que a raçubicada arabasse. Não trouxe ao seu coração de calar a Iessé. Que a raça. Não penses que é da tua cabeça. Lebaxe candarabassa. Oremadasebe candarahassi. Vou mover de que a tu me neguesse. Estou eu trabalhar assim. Esse era Madagascar. Coloca no meu altar. Coloca no meu altar. Os teus filhos vieram no altar. A glória da segunda vai ser maior da primeira. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor para ti: e darei a minha paz. Trago um tempo de refrigério sobre a tua alma. Promine a sebe a canda labassura badagaça. Trago esse tempo de refrigério, filho, de paz. Não sou Deus de confusão. Eu estou trabalhando em Caçuia. O meu nome é Já. E eis que faço novas todas as coisas. E que a racebe a darabaçu. Coloquei ferramentas em tuas mãos. Dons espirituais. Derramei do meu óleo sobre tua vida. Tenho colocado a minha palavra no teu coração. Tenho lhe despertado quanto aquilo que já entreguei a ti, mas tu não atendes de prominácia. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele te chama hoje. Ele te selou com o santo óleo da unção, com teu Santo Espírito. Colocou sobre a tua vida a capacitação, o revestimento. E o Eterno manda te dizer: fala a minha palavra, prega a minha palavra, porque quero salvar por meio da tua vida. Eis que te revesti com o meu Espírito, eis que te revesti com a minha presença, eis que te revesti com a minha glória. Fala a minha palavra.
naquele lugar. Os teus filhos estão aqui, Senhor, oh, atendendo a chamada. A palavra falou-lhes ao coração. Obedece a Darabasurabadagai. E o Senhor os chama. E o Senhor os desperta. E o Senhor os consola. Por isso faz aquilo que o homem não faz. Toca onde o homem não toca. Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Eterno. É por isso que eu te chamei. Vou fazer um reboliço na tua vida. Vou fazer a macaxeira badaracaçai. Prepara, porque vou eu te acordar às madrugadas. Vou tirar teu sono de calarabaçu e candarabás. Ei, abaraçu e candarabás. Ora basebe candarabás. Oh, chegue a cantar sebe candarabás. Tenho muito teleplome desce a candarabás. É só a ponta do que te ponenécia, ponta do iceberg do que eu tenho contigo. Te deu um espírito de sabedoria, lebadacé. Vou te levar numa deplominécia candarabácia, na dimensão do meu espírito de classe, pela minha palavra. Come de que adarache, mergulhe para o minaraçai, que adarabassubi cadarabas, erebe adarabassubi cadarabas, amadaracé, sim de prominaracé, sou eu de calarabácia. Falo contigo neste labaia sebe candarabás. Porque nem prominar a sébia candarás. Eis que eu já disse para ti, levanta a tua mão, coloca, porque farei o que farei. Te dei autoridade para repreender calabia subcandarabácia. Eis que eu te dei o dom de prominar a saia. Te dei autoridade para repreender a basúbica. Autoridade de calar a basúbica. Mas Deus de renovo, restauração, cura. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos. Dos teus filhos. Dos teus filhos. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos. Do teu milagre, Senhor. Eu declaro sobre a vida desta igreja. Eu declaro sobre a vida desta igreja o milagre da tua parte. O milagre da tua parte. O milagre da tua parte. O milagre que ele precisa. O milagre que ele precisa. O milagre que ele precisa. O milagre que ela precisa. O milagre que ela precisa. O milagre, Senhor. Eu declaro nesta noite sobre a vida dos teus filhos, sobre a igreja do Senhor, restauração. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Pode voltar para o teu lugar de posse. De posse de vitória. De posse de vitória. De posse de vitória. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês.
Deus quer fazer, só depende de você. Só depende de você. Amém? Que o Senhor venha restaurar as nossas vidas a cada dia, de modo que o fluir do seu Espírito não seja impedido, impossibilitado. Amém, igreja? Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos finalizando esta reunião, mas ela continua. A nossa adoração continua. Em casa, na empresa, aonde você estiver. Amém? Está aí na projeção o Congresso Paternidade, que será na próxima semana, tá? Próxima semana, Congresso Paternidade, dos dias 22 a 24. Amados, não me interprete mal, por favor. Ouça isso com muita atenção. A pulseira custa R$25. 25 a 20? Cadê? 20 reais ou é 25? 25. É para custear todo o evento. Estamos trazendo, se você não sabe, passagens aéreas de Ribeirão Preto, da cidade interior de São Paulo, Ribeirão Preto, para qualquer outro lugar do Brasil, é caríssimo. E difícil de encontrar. Pode pesquisar, de Ribeirão Preto para qualquer outro lugar, para você achar a data boa, é dificílimo. Tentamos por alguns meses para comprar a passagem do pastor e conseguimos. Por que estamos trazendo alguém de outro estado, Porque existem pessoas com a ferramenta necessária para a edificação das nossas vidas. O pastor Ricardo Minelli, ele é pastor presidente da Junta de Pastores da cidade de Ribeirão Preto, e sob a sua égide tem 272 pastores subordinados a ele. Não é qualquer pessoa que a gente está trazendo aqui não, irmão. É um homem gabaritado, é um homem muito estudado, um homem que tem conhecimento do que vai falar. Você vai ser ministrado pela palavra de Deus. Ele é psicólogo, ele é terapeuta familiar, ele é teólogo, é um homem cheio de Deus. E esse trabalho que ele faz, ele iniciou-se através de uma experiência dentro da casa dele. Aí ele uniu o útil ao agradável, a luz da palavra de Deus vem tratando de feridas na alma, e a temática desse congresso esse ano será convertendo corações, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pais meus senhores, alguém chegou para minha esposa e falou assim: é só para homens? Eu falei: meu Deus, não, Jesus, a gente está explicando todo o culto, não é só para homens não, irmão, é para toda a igreja, é um congresso para toda a igreja participar, para toda a igreja, amém? Não é só para quem é pai, não. Deus é o nosso pai, amém? Amém, igreja? Deus é o nosso pai. O modelo da oração de Jesus é: Pai nosso que estás no céu. Então, vai falar da nossa relação com Deus. Esteja aqui nos dias 22 a 24, compre a pulseira, tá? Se você não tiver o dinheiro hoje aqui, você em casa, você pode depois fazer a inscrição através do link que está na bio do Instagram da igreja, e depois você faz o Pix, faça a sua inscrição e o Pix posteriormente. Mas se você tiver como agora, compre essa pulseira, não deixe para depois, porque vai faltar pulseira. Amém? Vai faltar pulseira. Então venha, garanta seu lugar, porque o Paternidade do ano passado veio gente de Salvador, de Simões Filhos, encheu, irmão. Paternidade esse ano vai encher para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Estamos orando, jejuando já há alguns dias. Amém? Olha aí, teremos o Paternidade Kids também, que será no anexo aqui acima, tá? Ao lado, e você vai estar aqui sendo ministrado, e seu filho, sua filha vai estar sendo ministrado também. Aqueles que pegaram o talão do sorteio do iPhone 14 Pro Max e ainda não prestou conta,
a pastora Lisandra está te esperando. Amém? Então, queridos, vamos prestar conta dos talões. Vamos prestar conta dos talões, que é para a fachada da igreja. O sorteio do iPhone 14 Pro Max é para a fachada da igreja. Ainda não colocamos a fachada, logo colocaremos. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Aí fora na cafeteria não, do lado de fora teremos aí a acarajé. Na cafeteria tem café, tem cappuccino. Amém? Então você que gosta de um cappuccino, você que gosta de um café, pode tomar um café ali. Mas se você quer uma Coca-Cola gelada com acarajé apimentado, aí fora tem. Tá bom? Quero chamar aqui o pastor Rogério para fazer essa oração. Ele vai estar orando ao Senhor e impetrando a bênção apostólica. Você que não fez a sua inscrição do curso de formação ministerial, a oportunidade é agora, tá? A oportunidade é essa. Faça a sua inscrição. São 12 disciplinas basilares da teologia, onde você estará capacitando-se para atuar ministerialmente. Professores com mestrado, estudando doutorado, graduados, pós-graduados. E nosso curso de formação ministerial já formou a primeira turma. Logo, a próxima quinta-feira teremos aqui uma surpresa do curso de formação ministerial, trazendo a palavra. Amém? Vai ser, e você vem, tá? E você vem. Não venha porque não é missionária tal, missionário tal. Venha. Amém? Não é nessa quinta, é no próximo culto de quinta. Próximo culto de quinta, bem lembrado. Quinta-feira agora não tem culto em virtude do congresso. Então o congresso começa sexta, sábado e domingo. Sexta à noite, sábado à noite e domingo, manhã e noite. Chama aí, menino. Irmã Jane, cadê? Vem cá, irmã Jane, orar por ti. Cadê a irmã Jane? Ali, a esposa do nosso irmão Emanuel. Glória a Deus. Vamos orar por ela? Pastor Jailton vai estar orando pela nossa irmã. Glória ao nome do Senhor. Estende as mãos para cá. Amém? Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, Senhor, abençoa a tua serva, Pai. Prolonga os seus dias aqui na terra, com saúde, com longevidade, Senhor. Que a sua casa venha a ser abençoada, que a sua família venha a ser abençoada, que os seus filhos venham a ser abençoados, que tudo aquilo que ela tocar seja próspero, Pai, e que tu possa, Senhor, acrescentar os dias dela. Ensina, Senhor, a contar os dias para ter um coração sábio. É isso que a igreja te pede e suplica, Pai, que tu venha derramar sobre a vida dela, em nome de Jesus. E todo diz... Amém? Para corroborar que você ouviu e entendeu a mensagem nessa noite, eu quero ver você aqui terça-feira na oração. Amém? Santo Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, porque nós ouvimos a tua palavra e sabemos que tu falaste com cada um que veio aqui nessa noite, Senhor. Pedimos ao Pai que nós possamos ter o entendimento e a sabedoria, Senhor, de colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor, porque nós sabemos que a tua vinda está próxima, Pai. Nós queríamos pedir, Senhor, que o nosso coração se transforme de forma, Senhor, a ser um coração que aonde nós passarmos, Senhor, não só as nossas palavras, mas as nossas ações vão fazer com que vidas mudem, Pai. E nós te louvamos, Senhor, e pedimos que tu esteja com o teu povo, Senhor, guardando cada um que irá agora para o seu lar, não deixando que nenhum mal aconteça, Senhor, mas que ao chegar em nossa casa, Senhor, nós possamos continuar nessa mesma sintonia, Senhor, te louvando, te bendizendo e te agradecendo, Senhor, no teu nome santo, desde agora e sempre, amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Divino Espírito Santo, sejam com todos, hoje e sempre, amém. Vão em paz.